Pai do Senhor para os irmãos, nós estamos aqui nesse dia e estamos aqui para começar a nossa série de mensagens que vai mudar e edificar a sua vida. E é um prazer compartilhar as revelações de Deus para você, para a sua casa e para a sua família. Estamos na série com o tema Quebrando Sentenças. Então, lição número 1, nós vamos usar como base o texto de Êxodo, capítulo de número 1, versículo de número 15 em diante. Você vai poder estar me acompanhando. Nós vamos ministrar uma palavra de Deus para o seu coração. Temos a certeza que Deus vai falar profundamente através desta série de mensagens que você estará nos acompanhando nesse dia. Compartilhe o máximo possível, vai estar sempre aqui na telinha, no final aqui da telinha, aqui embaixo, passando todos os nossos contatos. Você vai poder estar entrando em contato conosco, vai poder estar participando também do nosso congresso. Nós vamos fazer uma grande concentração, congresso de milagres. Você vai estar podendo também participar também de muitas atividades espirituais da nossa concentração de fé e milagres, sorteio dos nossos livros. Vou estar fazendo a apresentação também dos nossos livros. Nós vamos te acompanhar, vamos ligar para você, vamos estar em contato e fazendo acompanhamento espiritual, aconselhamento pastoral e tantas outras coisas que está na área aí da parte pastoral para poder te servir. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Fica ligado conosco e vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Êxodo, capítulo de número 1, versículo 15. Diz assim o texto sagrado: o rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamava Cifra e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar luz, verifiquem-se se é menino, e se for, matem-no. Se for menina, deixam viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram à ordem do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito convocou as parteiras e lhe perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso e cada vez mais forte, visto que as parteiras temeram a Deus e lhe concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Oh, glória a Deus! Presta bastante atenção. Nós estamos diante de um texto que vai nos falar sobre uma execução geral de crianças. Ora, Faraó, que é um dos símbolos também de Satanás, simboliza Satanás, as suas maldades, atrocidades, está com seu coração tomado de perversidade. O que acontece? Ele observa e ele vê que o povo de Deus que está alojado, que está morando no Egito, lembra da história de José, através de José? Esse povo vai crescer, porque eles estão debaixo de uma bênção, da bênção abraâmica. Esse povo está debaixo de uma promessa, de uma aliança. E tudo que eles colocam as mãos cresce, prospera, avança. E o crescimento sempre vai incomodar. Esse povo está crescendo. Não só crescendo, mas também é um povo que é um povo forte. O que vai fazer Faraó? Porque está vendo o crescimento do povo. Vai querer a escravidão do povo, mas vai se incomodar com esse crescimento. E uma das formas
de fazer esse povo não crescer, não produzir, não prosperar, é promovendo, dando uma sentença sobre aquele lugar, que todos os meninos do povo hebreu que viesse nascer, viesse ser morto. Então, ele libera uma sentença para matar, uma matança geral. Então, na proporção que as mulheres hebreias viessem engravidar e viessem dar à luz aos filhos, se fosse menina, deixa viver. Mas se fosse meninos, sentença de morte. Agora, o povo hebreu está debaixo de uma sentença. E aqui a gente começa a nossa série de mensagens. Eu não sei qual é a sentença que está à sua vida. Talvez você, hoje, ou na noite desse dia, ou na manhã desse dia, recebeu uma sentença, uma palavra que a sua vida já era. Talvez você pegou um resultado médico. Talvez o médico disse que poucos são os seus dias de vida na terra. Talvez o seu casamento recebeu uma sentença de final. Talvez a sua saúde. Talvez a sua vida profissional. Talvez a sua vida emocional. Talvez você está sentenciado a não viver, a desistir de alguma coisa. Agora, dentro do texto e dentro do contexto, vamos ver Faraó, que é uma autoridade, dando uma sentença sobre as crianças. E essa sentença é uma sentença de morte. Eles estão debaixo de uma sentença de morte. Mas a última palavra, e eu me arrepio diante desta revelação, sempre será de Deus. E Deus ainda tem aqueles que Ele pode contar para um projeto de quebra de sentença. Ora, dentro do texto, vamos ver duas mulheres. Agora, talvez você tenha um conhecimento da Bíblia, e talvez você conhece tantos personagens bíblicos, e nunca atentou para dois personagens que não ganham assim grandes holofotes, não têm grande fama, porém tem uma grande importância num cenário de libertação e de liberdade do povo hebreu. Por quê? Porque são as suas atitudes que vão, de fato, promover a libertação lá na frente do povo hebreu. Ora, são duas mulheres dispostas a obedecer à voz de Deus, à vontade de Deus, através de um sentimento de quê? De temor. No tempo que estamos vivendo, quase ninguém tem mais temor de Deus. A Bíblia vai dizer, no Provérbios, que o temor é o princípio da sabedoria. Vale a pena ter temor de Deus. Essas mulheres tinham um grande temor. E por tremer e temer a presença de Deus, não tiveram coragem de sacrificar a criança. Ora, preste atenção, Faraó já tinha nesse momento declarado, decretado e dado a sentença em um grande genocídio geral sobre as crianças do sexo masculino dos hebreus. Mas essas mulheres tinham no coração o temor de Deus e sabiam que fazer tais atrocidades jamais iriam agradar a Deus. Estavam interessadas mais em agradar a Deus do que agradar aos homens, mais em obedecer a Deus do que obedecer a homens. E essas mulheres se destacam não pelo seu nome, mas se destacam pelas suas atitudes. Grava isso aí. Existem pessoas que no cenário
querem de fato e de verdade se destacar. E para se destacar, elas precisam de atitudes. As atitudes vão de fato promover o nosso futuro. As nossas atitudes de hoje definem os nossos futuros. O nosso futuro. Cifra e Puá tomaram atitudes que mudaram a história dos hebreus. As atitudes de Cifra, o significado do nome Cifra significa ser justo, e o significado do nome Puá significa esplêndido. A atitude de justiça, de ser justo, de guardar, de cuidar dessas crianças, vão promover o futuro da liberação e da libertação dos hebreus. Porque entre aquelas crianças está um menino chamado Moisés, que seria o grande libertador de Israel. A atitude de Puá significa esplêndida, aquela que mima, aquela que embala, aquela que guarda, aquela que é coberta, aquela que protege. A proteção de Cifra e Puá, as crianças vão garantir a libertação de toda a sua família de forma futura. Mas o que elas fazem? Elas quebram a sentença. E o que eu quero dizer aqui nessa noite? Nesse dia, aliás, eu quero, junto com você, declarar a quebra da sentença. Eu não sei debaixo de que sentença você está, mas as nossas atitudes de fé, de coragem e de oração vai quebrar. E as nossas atitudes vai quebrar qualquer sentença que foi liberada. E uma vez que essa sentença foi quebrada, garante a sua libertação, garante a sua cura, garante o seu sucesso e garante a sua vitória. Que nesse momento vamos orar por quebra de sentença. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Deus, eu levanto a minha voz, assim como Cifra e assim como Puá, tomaram atitudes, olha só, que garantiram o seu futuro de libertação, de liberalidade. Pai, a libertação da escravidão do povo hebreu. Olha, Deus, elas estavam tomando uma atitude que não sabiam, que dentre aquelas crianças se levantaria o libertador. Eu entro com milhares e milhares de pessoas que estão me acompanhando nessa hora, que estão debaixo de escravidão. Pai, são escravas do álcool, são escravas, olha, Senhor, das drogas, olha, Senhor, do crack, da maconha, da cocaína, são escravas do sexo ilícito, da pornografia, são escravas das dívidas, são escravas do pecado. Mas hoje eu levanto a minha voz como Cifra e como Puá para declarar a liberdade e a libertação das doenças, das enfermidades, das opressões, das depressões. Seja livre nesse dia. Receba a libertação através do nome de Jesus, que é o nosso libertador. Receba libertação e seja livre em nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a sua casa, abençoe a sua vida e abençoe a sua família. Seja livre e vamos quebrar sentença. Deus abençoe.